Olá, sejam todos bem-vindos, especialmente sejam todas bem-vindas. Hoje eu e a Carol Ferrari, minha parceira no Salto, a gente começa uma série de lives sobre o produto que nós desenvolvemos, o Salto. Deixa eu ver se a Carol tá por aqui. Vamos aguardá-la para eu começar. Para eu fazer o convite aqui a ela e a gente começar. Estou aguardando aqui a Carol. E o tema da nossa live hoje é: por que mulheres inteligentes continuam se sabotando financeiramente? Vamos aguardar aqui, Carol, vamos ver se ela já está aqui. Ah, a Carol já está aqui. Deixa eu... Oi, Oi, Carol, tudo bem? Cléo, tudo bem? Tudo jóia. Carol, estamos aqui para iniciarmos uma série de lives, né? Nossa primeira live hoje sobre o salto e com um tema bastante instigante, né? Que é o tema: por que mulheres inteligentes continuam se sabotando financeiramente, né? Cléo. Carol, antes da gente começar, eu queria só ler um breve texto aqui para a gente começar falando com essas mulheres, né? Há algo que ninguém fala em voz alta. Mulheres inteligentes, capazes, preparadas, continuam presas em padrões que as impedem de dar o salto. Elas estudam, trabalham duro, fazem tudo certo, mas na hora de romper o ciclo, algo trava. Hoje, nesse primeiro episódio de O Salto, eu e você vamos abrir o véu para essas mulheres que continuam se sabotando. Vamos falar da autossabotagem que mora onde menos se espera, na mente dessas mulheres brilhantes. Então, queremos dar as boas-vindas aqui a todas as mulheres que nos acompanham, que vão assistir essa live, e dizer que o espaço também é delas, né? Pedir para elas pegarem as suas taças, eu já estou aqui com a minha, você com a sua, né? Pedir para que todas respirem muito fundo, porque hoje nós vamos entender por que até as mais inteligentes podem estar se traindo, né? E por que isso acontece, tá? Então, só frisando aqui o tema da nossa live: por que mulheres inteligentes continuam se sabotando? Carol, eu vou me apresentar, vou pedir para você se apresentar também, e aí a gente vai batendo esse papo aqui, tá Tá certo? ótimo, Cléo. Então, eu sou a Cléo Silva, eu sou especialista em finanças pessoais, investimentos, sou educadora financeira, sou economista, com uma carreira aí por grandes e boas empresas, e eu rompi um ciclo, né? Eu rompi um ciclo de trabalhar como empregada para viver a minha liberdade de empreender, né? E empreender em algo que eu gosto, que é finanças e investimentos, especialmente para mulheres. Carol, e você? Me fala um pouquinho. Bom, então sejam bem-vindas, né, todas. Eu sou a Carolina Ferrari, sou enóloga. Para quem não sabe ainda o que é ser enólogo, que eu também, quando vim escolher essa profissão, não tinha familiaridade. Hoje já até está um pouco mais popular, né? Mas enólogo é quem faz o vinho, né? Então, toda a ciência por trás do vinho. Em 2012, eu saí do Rio de Janeiro, vocês vão ver meu sotaque aí, e me mudei para a Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, para fazer enologia. Então, depois disso, fiz mestrado na Europa em inovação do enoturismo e fiz psicanálise. Então, depois o mundo do vinho abriu essa porta para mim, né, de estudar psicanálise, né, olhar
né, com profundidade para isso. E sou peregrina também do Caminho de Santiago de Compostela. Então, por isso também que vocês vão ver que eu sou a peregrina do vinho. Sou mentora de mulheres, né? E hoje eu trabalho com essa percepção do vinho como um alimento para a alma, né? Eu acredito que o vinho ele quebra as barreiras do nosso ego, né, e nos ajuda a acessar muitas questões, né, como a Cléo estava falando ali dos bloqueios, né, das crenças, toda essa parte do não visível que muitas vezes a gente tem resistência, né? E o vinho, ele ajuda nesse processo de uma maneira muito prazerosa. Que bom, Carol. E olha só, pessoal, eu e a Carol unimos forças, né? Unimos conhecimento. Eu acho que acima de tudo, forças, né, Carol? Que uma mulher é capaz de gerar para outra. E desenvolvemos algo muito bacana, unindo aí os nossos conhecimentos e as nossas experiências. Nós concebemos um método que chama O Salto. Construa o seu império seguindo os passos da Madame de Champagne, que é o método Mulher VIP. É um método em que a gente trabalha a prosperidade feminina. Não somente a prosperidade financeira, mas a gente trabalha a prosperidade especialmente das emoções da mulher, da força da mulher, do poder da mulher, da intuição da mulher. Inclusive, né, Carol, é um método em que a gente trabalha 3 pilares, né? O pilar visão, o pilar intuição e o pilar performance. E é com base nesse método que a gente está iniciando hoje uma série de lives sobre o salto, tá? Que a gente vai trazer aqui toda quarta-feira para vocês essa live. Carol, então, vamos começar, né? Eu gostaria de falar com você, Carol, sobre as sabotagens invisíveis. Aliás, Carol, é você que vai falar com a gente. Fala pra gente sobre as sabotagens invisíveis que estão aí escondidas e atrapalhando a prosperidade dessas mulheres. Então, Cléo, como tu falou, né, que a gente uniu nossas forças, né? E eu gosto muito de falar, né, quando a gente fala do salto, do nosso método, eu enxergo assim que eu trabalho a parte do não visível, né? E a Cléo trabalha toda a parte do visível mesmo, né? Da parte prática, da parte ali que a gente tem que pôr a mão na massa, né? Fazer. Claro que quando a gente também trabalha com não visível, não quer dizer que não vai ter que colocar a mão na massa, né? Mas são muitas questões que muitas vezes a gente não tem consciência, né? Na psicanálise, a gente trabalha o nosso inconsciente. Então, tem muitas questões, né? A gente... o consciente é como a pontinha do iceberg, né? Na psicanálise a gente tem uma figura que representa muito isso, o nosso inconsciente, que muitas pessoas ficam, tá, mas o que é o inconsciente? O que é inconsciente, né? A gente é regido, 95% das nossas ações, dos nossos comportamentos, eles são pautados, regidos pelo inconsciente, que é tudo isso que a gente não tem conhecimento, que está aqui dentro da nossa mente. Então, muitas vezes a gente já se deu conta de algo que, eu já me dei conta que na minha família, né, as mulheres têm muitas limitações financeiras, né, ou os homens, enfim, têm dificuldade e tal. Isso daí vai ser só 5%, né, uma partezinha dos 5%. E o restante, então, a gente não tem conhecimento. E através da psicanálise, né, e de outros meios, a gente consegue ir acessando esse inconsciente para torná-lo consciente, trazer luz a isso, né? Então, essa é a parte do que eu trabalho, né? E que eu acho, assim, fascinante, porque realmente é algo da gente ir também com muita cautela, com muito acolhimento, carinho, porque é o desconhecido. E muitas vezes a gente tem muito medo de acessar o desconhecido, né? Melhor botar embaixo do pano, continuar na minha vida aqui sem saber, na ignorância, que é mais fácil, né? Só que aí a gente não entende, porque que muitas vezes tô seguindo uma cartilha ali, tô fazendo, né, o meu feijão com arroz
e parece que tem um teto que me limita, eu não consigo passar disso, né? Ou eu mesma vejo quando eu consegui ganhar alguma coisa, bati o carro, aconteceu alguma coisa, algo foi, o dinheiro foi para o ralo, eu nem sei como que aconteceu, né? Então, muitas vezes a gente sabota o nosso crescimento. Então, são essas sabotagens invisíveis, né? Por padrões que a gente carrega, muitas vezes ancestrais, geracionais, muitas vezes culturais, né? A gente fala também da questão do inconsciente coletivo, né? Algo, por exemplo, quando a gente fala de Brasil, nós temos uma mentalidade já relacionada ao dinheiro diferente de pessoas que nasceram em outros países, né? E a gente tem que levar tudo isso em conta. Não vai achar que não vai impactar, né? Mesmo que a gente não tenha o conhecimento da história toda, domínio, mas isso a gente carrega aqui, né? Então a gente precisa falar dessas questões, porque, como a gente falou, né, é sobre mulheres brilhantes, mulheres inteligentes, né? Não são qualquer, né, quaisquer mulheres. Então, não é falta de conhecimento, tem outras questões que estão limitando nessas mulheres. E eu mesma, Cléo, já me vi nesse lugar, né? Eu me lembro quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fui, né? E quando eu retornei do mestrado, tinha mais um diploma, né? Agora de mestrado, né? Na Europa, Universidade de Bordeaux, que é a universidade mais famosa da minha área, né? E eu voltei, quando eu fui procurar emprego, né, no comercial, aqui mesmo nas vinícolas, eu voltei ganhando menos, né? Eu me sujeitei a ganhar menos do que antes de ter aquele mestrado. Então, assim, eu mesma não me reconhecia, né? Eu não me sentia merecedora daquilo. E é sobre essas questões que a gente vai falar, né? Muitas vezes um diploma, às vezes, até serve como uma fuga, né? Como algo para nos esconder, para a gente não brilhar, né? Então, tem muitas questões aí que a gente tem que olhar. Carol, em muitos aspectos da vida, até no financeiro mesmo, em que eu tive formação, tive uma boa bagagem, uma boa experiência, a gente tem que ficar muito vigilante com a mente, né? E eu aprendi isso, que realmente é a mente que comanda todas as nossas ações. Ações positivas, ações negativas, elas estão escondidas ali na nossa mente. E se a gente não ficar vigilante, né, o tempo todo, a mente o tempo todo fica nos sabotando, né? Então é algo assim muito delicado e que às vezes é até uma crença limitante, né? Acreditar que a mente não está no comando, né? O subconsciente, como você disse. Né? E tu sabe, Cléo, quando a gente fala dessas sabotagens, né? Eu falei, por exemplo, do estudo servindo ali de fuga, né? De algo, porque a gente nunca está pronta, né? Tem muito disso. As mulheres que gostam de estudar aí, né? Tem muito disso de, eu preciso fazer mais uma formação, eu preciso, né, ter mais isso, porque ainda não é o suficiente. E aí serve como como uma fuga mesmo, né? A gente acaba se tornando aí colecionadoras aí de diplomas, né? Às vezes até de cargos na empresa, muitas vezes, né? Mas muitas vezes o reconhecimento não está ali equivalente, né? E a gente não entende o porquê, né? Mas por também problemas, né, de carências emocionais, né? Muitas vezes dependências afetivas, né? A parte do emocional muitas vezes é a raiz, né, dessas questões, é o que a gente tem que olhar, né? E aí por isso que eu falei que a gente vai cavucando até chegar, né, onde a gente realmente é a raiz do problema, né? Porque não adianta a gente ficar só cuidando de sintoma, a gente tem que ir mais a fundo, a gente tem que ir na raiz, né, para de fato mudar aquela realidade, né? Senão a gente não vai mudar, né? A gente pode até ter um comportamento ali diferente, mas logo depois vai cair de novo, né? Porque se a gente não reprogramou aqui, né? E para reprogramar, não é só uma coisa teórica que eu vou repetir, agora eu vou fazer só afirmação aqui e deu. Não é sobre isso, tá, gente? Não acredito nisso, ok? Respeito quem acredita, mas eu acho que a gente tem que ir mais além, né? Porque muitas vezes são feridas ali, né? Questões, às vezes, que a gente nem
têm consciência, como eu falei, mas que estão lá, ó, enraizadas, né? E ditando o nosso comportamento. Uma das coisas, né, Cléo, também que eu vejo, além dessa, eu, por exemplo, nessa questão do estudo, essa parte do não merecimento, né, normalmente está muito atrelada ali também, né? Então, como eu dei o exemplo ali, né, eu era a primeira a não me sentir merecedora, né, de ganhar mais, de poder acessar um outro nível, porque a gente fala muito disso no salto, né, de elevar o nível da nossa vida, né, de atingir o outro patamar, né, e quando a gente não se sente merecedora, que a gente só reconhece o valor dos outros, né? A gente reconhece todas as nossas capacidades das outras profissionais e tudo. Normalmente, né, são assim as pessoas, né? A gente enxerga no outro, mas na gente nunca. A gente não consegue cobrar alto, né? Cobrar o que deve. Reconhecer, inclusive, os investimentos que a gente fez na gente, né? Para a gente conseguir, né, ter todo esse conhecimento. Que a gente sabe que não é pouco, né? Muitas vezes, né, atrelado financeiro, mas o investimento de tempo, abrir mão de muitas coisas, né, que a gente teve que fazer. Tudo isso a gente esquece rápido, né? A gente não bota na conta. E aí a gente muitas vezes calcula ali a nossa hora, faço uma média, o que está no mercado, deu, não tem, né, carinho nenhum, né, para realmente se valorizar. E outras questões também, né, Cléo, como tu falou, das crenças, que aí tem inúmeras, né? Lá no Salto a gente trabalha, assim, uma lista imensa mesmo de crenças, porque são muitas mesmo, né? Então a gente precisa, de fato, tomar consciência, é o primeiro nível ali, né, para a gente conseguir acessar isso. Mas muitas vezes também que eu vejo, até no meu caso, né, é essa questão no relacionamento, a gente às vezes tem medo de crescer mais que o parceiro, né, ou de que o dinheiro vai destruir, né, a nossa família, enfim, às vezes tem históricos, né, de casos de relacionamentos que não deram certo, que a pessoa botou tudo a perder quando, né, ficou bem sucedida, enfim. Tem várias questões, então, que a gente tem que olhar, né? Com cautela, né? Com carinho, porque cada história é única, né? Não é receita de bolo, né, Cléo? Isso eu acho que é bem importante a gente dizer, né? Sim. Carol, então, são muitas crenças limitantes, né? E existem algumas bem populares, né? Que a gente conhece desde pequeno, porque todas essas crenças foram plantadas em nós, né? Quando a gente ainda era criança, adolescente, que a gente carregou isso pro resto da vida. E algumas dessas crenças mais populares é que dinheiro é sujo, né? Dinheiro não é sujo. Tudo bem que passa de mão em mão, né? Existe uma sujeira física, vamos dizer assim, né? Mas o dinheiro em si não é sujo. O dinheiro, ele é o meio de sobrevivência que a gente tem hoje, né? Antigamente a gente tinha o meio de troca, né? O escambo, e isso não é possível mais e veio o dinheiro para substituir. Então a gente deve encarar o dinheiro como algo bom nas nossas vidas. E é ao contrário. Sujo é quem muitas vezes usa o dinheiro de forma indevida, né? Então há essa e outras crenças muito populares, né? Tem essa de que você falou do não merecimento, né? De que eu não mereço ser rica, se eu for rica eu vou perder minha espiritualidade, né? Então, assim, um monte de crenças. Mas dentro da psicanálise, que você acha que são os 3 sabotadores principais da mulher inteligente? Os 3 sabotadores relacionados a finanças. Então, Cléo, aqui é meio polêmico. Eu acho. O primeiro deles eu acho que é bem polêmico, porque a gente vê assim a desculpa maior de todas, né? Sempre. Porque eu sou perfeccionista, né? E aí vem esse perfeccionismo ali que, na verdade, é um controle, né? É uma mulher que não abre mão do controle, que quer estar no controle de tudo, não consegue delegar, né? E aí fala que isso é perfeccionismo. Então, isso eu acho que é uma das piores travas, né?
E esse perfeccionismo disfarçado ali, né, na verdade, né, camuflado esse controle, muitas vezes o que está ali por trás, na verdade? É o medo do julgamento, né? Porque essa mulher, ela acha que, ok, eu faço melhor. Até eu me lembro quando eu comecei nas redes sociais, esse foi um dos meus embates iniciais aqui, de me expor, né? É bem comum pra gente, quando a gente vem pra frente aqui das câmeras, a gente tá aqui à deriva, né? Estamos à mercê aqui. Então, é o medo do que pode vir. Estamos ao vivo, nos colocamos à prova, né? Quem quiser vir perguntar o que quiser, Sim. então, é bem isso, né? O que as pessoas estão olhando e estão julgando? Então, eu não, vou gravar esse vídeo de novo, vou fazer de novo, não sei o que, e acaba não fazendo, né? Dando um exemplo aqui nas redes sociais. Por conta, na verdade, de um medo de julgamento. E aí diz que é perfeccionismo, né? É. Tu ia dizer, Cléo? Olha que bacana aqui, a Rita Queiroz, ela deixou 2 comentários sobre isso que a gente falou, né? Antes ela pensava que ela não precisava ser rica, porque tinha essa crença de que o dinheiro era algo ruim. Hoje, ela diz, hoje eu já penso que quero, irei ser rica. E olha o quanto essa palavra é poderosa. Eu irei. Isso é uma declaração, né, Carol? Irei ser rica. Pois assim eu tenho uma vida melhor para a minha família e posso abençoar outras pessoas. É É isso. lindo, Rita. O nosso primeiro pilar no salto é a visão, né? Então a gente ter essa clareza, né, do que está errado, que não está de encontro com o que realmente a gente pensa. A gente vai diagnosticar isso, né? E ver o que realmente faz sentido para mim. É como a Rita falou aqui, né? Ela tomou consciência de que o dinheiro pode inclusive ser esse instrumento, né, na vida de outras pessoas. Porque o que a Cléo falou, uma pessoa que é suja ali com o dinheiro, ela é suja com qualquer coisa. Isso é problema de caráter, né? Não é o dinheiro que é o problema. Eu acho que ele é um grande holofote, assim, né? Ele vai trazer visibilidade. Se nós somos pessoas boas, né, a gente vai aumentar, né, vai amplificar todo o nosso potencial, né, com o dinheiro, ou se nós somos pessoas mais que querem fazer o mal, prejudicar, também é uma ferramenta, né, que pode ser usada. Aí, claro, vai depender, assim como outras, né, questões. Só que o dinheiro, a gente tem muito disso, né? Como eu falei, que tem muitas questões também culturais, outras questões que trazem esse peso, né? História do Brasil em si, né? De país colonizado, né? De escravidão, tudo isso está muito enraizado na gente. Mas é lindo, né? Porque aí ela diz, eu irei. Então, a partir da clareza, né, você realmente enxergar isso, ter a visão, né? Porque quando a gente trabalha no salto, a gente trabalha o pilar visão, né? Eu faço uma prática com as meninas, né, da gente realmente enxergar quando a gente fala construir o nosso império. O que é o nosso império? Porque o meu império é diferente do império da Cleo, né, do império da Rita, né? O que é esse império para cada uma de nós, né? E ter essa consciência, essa clareza, porque para a gente conseguir atingir de fato as nossas metas, né, os nossos sonhos, a gente tem que enxergar nos mínimos detalhes, né? Para a gente saber, opa, isso aqui eu estou fazendo, eu estou me desviando do caminho. Não vai, né? Eu tenho que dizer não aqui, né? Eu tenho que delegar acolá, né? Porque eu estou me desviando do meu grande sonho, né? Então, aí retomando, né, ali o caminho, né, de fato, muitas vezes a gente vai precisar dizer não, vai precisar delegar. Então, esse controle que está muito na mulher, né, quando ela está com o feminino ali que não está muito bem trabalhado, a gente tem isso do controle. Inclusive até nos relacionamentos, na questão com o dinheiro, né? Muitas vezes é um controle, mas não é o controle financeiro lá adequado, né? Esse daí a gente não tem. Exatamente. Esse a gente não tem. Hoje deveria ter o controle e não tá tendo, né, Carol? Mas a gente, sim, tanto que muitas vezes a gente quer ganhar mais, né? Mas a organização ali, isso, ok, né? Então é sobre esse medo de errar também, sabe? O medo, esse controle muitas vezes paralisa, né, a gente. Então, quando a gente fala também, né, até do financeiro, né, entra a questão medo de errar,
na questão até dos perfis, né, de investimento, né, Cleo, a questão de como investir. A gente tem que, né, claro, tem perfis mais conservadores, né, mais arriscados, mas a gente não pode ter esse medo de errar, né, porque o excesso ali desse controle, bom, a maternidade me ensina isso aí, que é do jeito que agora, né, passou, isso está superado para mim. O medo, ele de certa forma não é ruim, porque ele é meio que cautela, né? Mas deixar o medo te paralisar, aí é um problema seríssimo, né? Quando você encara esse medo e avalia o que pode ser um risco, né? Buscando ter uma cautela, né, em todos os aspectos da vida, e principalmente em finanças, que a gente precisa mesmo ter cautela, né? Porque afinal de contas é o dinheiro que a gente ganha com muito suor, com muita dedicação, né? E precisa ter essa cautela. Agora, o que não dá é a gente deixar o medo nos paralisar, né? E deixar de aproveitar oportunidades dos investimentos, por exemplo, para nos ajudar a proteger o dinheiro da inflação, para nos ajudar a criar uma vida mais digna, mais próxima de qualidade de vida, né? A gente fala muito em império, fala muito em riqueza, mas eu particularmente eu defendo finanças que traga bem-estar, que traga qualidade de vida. Porque, como você diz, Carol, nós somos um país colonizado, né? Que a gente ainda carrega muitas amarras, né? Da colonização. A gente é muito pobre. E não só pobre de dinheiro, sabe? Às vezes é muito pobre de perspectiva, de visão. É isso que você falou. A gente é uma sociedade em que muitos não conseguem nem ter uma visão, uma perspectiva boa de vida, né? Tá tão limitado, tá tão automático na vida que não consegue ter essa visão. Então, assim, retomando a questão do medo que você falou, né, que é um dos sabotadores, o medo é interessante, mas você tem que enfrentar, né? Acho que todo ser humano tem seus medos, né? O medo é inerente a todo mundo e, de certa forma, não é tão ruim, né, Carol? Acredito eu penso assim. E aí, Carol, É uma continua lá. defesa mesmo, né, natural do nosso corpo, né? Isso, isso. E outra questão, né, Cleo, que eu acho que está muito presente, especialmente para nós mulheres, né, a culpa que nos boicota, né? Então, muitas vezes a gente conquista algo, né? A gente até, por um momento, um ímpeto, a gente vai lá, faz e acontece, mas logo depois vem a culpa, né? E a gente sente que precisa justificar o nosso sucesso, sabe? Então, isso é uma coisa que muitas vezes não tá tão óbvio, né? Não é assim, tá, eu já senti a culpa na hora. Eu não tô falando de comportamento compulsivo, né? Que aí muitas vezes, sim, já é claro, é a culpa na hora mesmo. Também são outras limitações, né? Mas muitas vezes essa necessidade de ter que justificar, né? Então, às vezes até em casa, com as pessoas mais próximas ou com a gente mesmo, né? Então, essa culpa, ela tá muito presente, né? Então, nossa, eu vi, assim, coisas básicas, né? Quando a gente compra alguma coisa, tem uma sensação, comprou, fez uma coisa boa, né? E a pessoa vem e elogia, a gente já vai, mas foi tanto. Mas foi ali, comprei ali no brechó, não sei o quê. Mas sabe, tem que dizer, mas já tem que justificar na hora, né? E não consegue nem acolher um elogio, nada. Eu tinha, nossa, isso muito forte em mim. A questão da culpa, assim, eu acho que, né, dependendo do nosso perfil ali, é algo que eu vejo que é bem enraizado, né? E outra questão também, Cléo, que eu vejo assim que é muito forte, né, que a gente trabalha também muito no salto, é a desconexão com o nosso feminino, né, com o feminino gerador. Porque muitas vezes a gente entra aí nesse looping que tu falou, né, do automático. Oi, meu amor. A Clara quer trabalhar aqui, gente, ó, já tô ensinando ela, tem que ter amor pelos
E esse feminino gerador, né, que multiplica o patrimônio, inclusive. Vem cá, dá oi. Minha vida, oi. Vem cá. Ah, não. Aparece lá. Vem cá. Então, esse feminino gerador que ele assim, mais do que prover, multiplica, porque eu acho que a gente está nessa busca de prover, né? Que eu acho que acaba conflitando muito. Muitas vezes a gente quer ser, né, a provedora, o feminismo traz muito disso, né? Dessa independência de que a gente tem que fazer acontecer e ir atrás e ser a provedora. E não é esse o nosso papel. Nosso papel é ser a multiplicadora, né? É gerar, é muito, muito maior, né? Porque nós, tanto quanto a gente não está fazendo bem isso, a gente sabe também como escoar muito bem, né? Se a gente não está sendo essa multiplicadora. Então, quando a gente se reconecta com o nosso feminino, né, com essa nossa capacidade, inclusive de gerar múltiplas fontes de renda, né, fica mais leve o processo, tudo fica mais leve. Agora, quando a gente está ali na busca, né, no piloto automático, no suor, que tem que ficar, né, a questão das horas de trabalho, fazendo e acontecendo e não ver resultado. Não é, a gente não está performando aí. A gente está naquela coisa de cumprir tarefas, de fazer, né, de uma maneira masculina, que não respeita o nosso feminino. Então, isso é o que a gente mais vê hoje em dia, eu acho, né? Eu acho que é o maior gargalo ali, o maior problema, a maior questão, né, da nossa geração hoje é essa. Tá bem, meu amor, bom trabalho. O que você tá fazendo? Tá fazendo o que no teu trabalho? Vendendo um monte de vinhos, Cléo, viu? Olha só, em casa Clara. cedo. Quantos anos tem a Clara, Carol? 2 anos e 7 meses ela tá. Já está crescendo uma mulher inteligente, já tá começando a construir o império dela. Muito bem, Carol. Tem problema aí, amor pelo dinheiro, né? Que é uma coisa boa, né, Cléo? Isso aí. Carol, a gente falou então de crenças, né? De sabotagens, né? Em que nós, mulheres, muitas vezes nos prendemos a isso, né? E a gente não consegue dar um salto para a prosperidade, né? E qual que é a saída? Por onde começar? Qual que é a saída para isso? Então, Cléo, eu acredito que é, né, pegando o gancho ali do que estava falando antes da questão da... Vem cá que a mamãe coloca. Da reconexão com o feminino. O que é? Esse feminino está aqui dentro da gente, né? Então, o início é o que a gente olhar para dentro. Parar de tentar buscar fora, né? O que na verdade está aqui dentro. Uma das coisas, né, do diferencial do salto, deixa eu só botar aqui para ela, do salto, é justamente isso, né? A gente sim vai ter a parte toda estratégica, a parte, né, de planilhas, a parte de botar a mão na massa. Mas a gente precisa primeiro trabalhar, como a gente falou aqui, o nosso sentir, né? Como que estão as minhas ações. Desenha aqui, ó. Desenha. Bota ali no chão. Vai lá. Então, precisa trabalhar essa parte interna primeiro. Então, pega ali na mesa, mamãe. Desculpa que ela tá. Então, esse é o primeiro passo, na verdade, é olhar para dentro, né? É se reconectar com a nossa essência, com quem que a gente é, de fato. Para depois, né, olhar para a questão do ter, né, do fazer. Mas se a gente está desconectado da nossa verdade, da nossa essência, não tem, eu vou ficar seguindo o caminho dos outros, né? Então, ali, igual o que a Rita falou lá no início, né? Ela não pensava em ser rica, nunca tinha se enxergado naquele lugar, né? Por quê? Porque aquele olhar não era o dela, né? De fato. Então, a gente se permitir, né? Fazer as pazes, honrar também esses outros olhares que abriram caminho pra gente, né? Mas assumir o caminho que é nosso, né? Sim, muito bom, Carol. Carol, você fala muito em clareza interior, né? Lá no salto, quando a gente fala muito de visão e intuição, você diz muito para usar da intuição da mulher, né?
E inclusive a gente trouxe essa questão da intuição baseada na história da Madame de Champagne, né? A viúva Clicquot. O nosso método é todo inspirado na viúva Clicquot, que foi uma mulher que ainda no século XVIII, ela ficou viúva aos 27 anos, né, com uma criança pequena, assim como você. O marido deixou para ela uma vinícola, né, em que toda a família dela e do marido queria retirar essa herança, né, queria retirar esse império dela, mas ela enfrentou todos e tudo, né, para conseguir. E ela teve muita intuição, né, para conseguir transformar aquela vinícola, né, e transformar os vinhos que na época eles produziam no que é o champanhe hoje, né? Champanhe, inclusive, só se tornou champanhe muito por conta da viúva Clicquot, né? Então, a questão da intuição da mulher é muito forte, né? E é muito louvável que a gente use muito dessa intuição. Nem sempre as nossas intuições vão levar para algo assertivo, né? Mas com certeza vai trazer muito aprendizado, né? Eu acho, Cléo, até falando essa questão do sentir, né, da intuição, porque realmente a gente precisa olhar para esse lugar, mas com a maturidade emocional, né, com a maturidade, né, eu gosto também, para mim tá atrelado emocional, espiritual, né, a nossa maturidade, né, como ser humano, porque senão a gente fica só na questão do sentir imaturo, que é o sentir das compulsões, né? Que esse sentir também pode nos levar pro fracasso, né? Ser aquele sentir de fazer tudo no impulso do eu mereço, eu preciso disso, né? Esse lugar também que é pautado no sentir, né? Então é o sentir de fato com presença, com maturidade, né? Que é o que a gente trabalha no salto. Isso. Carol, foi muito bom falar aqui com você esses minutinhos, né? Quero agradecer aqui o pessoal que entrou e já quero fazer um convite também a todos, né? Que toda quarta-feira nós estaremos aqui às 12h30 para a gente fazer lives, né, temáticas sobre o salto. Então, quero pedir a todos aí que se estiverem gostando aqui da nossa live, que comece a nos seguir, divulgue as nossas lives para outras pessoas, que a gente sempre vai falar como uma mulher pode dar um salto, né? Em 3 perspectivas. Na visão de reaprendendo a sonhar, do que ela enxerga, do que ela quer para o futuro, né? Que mulher ela quer se tornar, né? Na perspectiva da intuição, como a mulher pode usar a intuição para transformar a vida que ela está insatisfeita, cansada, num patamar de vida maior, realmente dar um salto, né? E também performance, né? Em que a gente vai falar realmente de finanças, de como fazer um bom planejamento financeiro para alcançar uma vida que tanto se deseja, como traçar metas para colocar tudo isso num papel, começar a visualizar, começar a enxergar esses sonhos, né? Porque só assim os sonhos começam a ser concretizados. Dentro de performance a gente vai falar também sobre investimentos, como que a mulher pode começar a dar os primeiros passos sobre investimentos, né? E lembrando que o nosso método salto, ele é inspirado na viúva Clicquot, né? Que é a mulher que transformou a champanhe, né? Então a gente sempre estará aqui com uma tacinha de champanhe, de espumante, de vinho, de suco, de água, aquela bebida que a gente desejar no dia para sempre brindar esse momento e também brindar as mulheres que somos, que a cada dia a gente se transforma, que a cada dia a gente quer buscar melhorar. Carol, muito obrigada, então. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada, Cléo. Vamos fazer um tintim, então. Vamos fazer. Início aí. Tu consegue fazer um print, Cléo? Sim, consigo. Da Vamos nossa lá. foto oficial. Vamos Estreando essa lá. série de lives. Oi, Carol. Obrigada, Cléo.
Obrigada, Obrigada, até Cleão. mais, Prazerzão. tchau. Um Igualmente, beijo. tchau, tchau. Tchau.